Isso mesmo, agora clique em todo... Ok, entre a lista de... Ótimo, abre para você o programa. Observe que na parte inferior direita do programa, nós temos o painel Files em aberto. E repare também que ele se encontra com o site que criamos na aula passada. Vamos abrir a página Index para poder modificá-la? Então leve o cursor até ela e dê um duplo clique. Nesta aula de hoje, iremos inserir conteúdo a esta página. A página irá conter informações pessoais e as atividades sobre o criador da página. Para começar, iremos criar uma tabela abaixo da régua horizontal, onde será inserido o menu da página. Para isso, você deverá posicionar o cursor abaixo da régua. Então leve o cursor abaixo dela e dê um clique. A tabela é uma ferramenta muito utilizada em desenvolvimentos de sites, pois proporcionam uma organização maior das informações como textos, imagens, filmes, layout, dentre outros objetos. Uma tabela é constituída por linhas, colunas e células, onde as linhas são os espaços horizontais, as colunas, os espaços verticais, e as células são as interseções entre as linhas e colunas. Vamos inserir uma? Para começar, leve o cursor até o menu Insert e dê um clique. Ok, agora no menu que se abriu, clique sobre a opção Table, que significa tabela, em português. Muito bem, abre para você a janela Table, onde o usuário pode definir as propriedades da tabela a ser criada. A opção Rows é o número de linhas que ela irá possuir, e a opção Columns é o número de colunas. Vamos definir um número de colunas? Então clique sobre o número 0 ao... Agora pressione Backspace para apagar o número 0. Digite o número 3, para definir que a tabela a ser criada possua 3 colunas e uma linha. Quando terminar, leve o cursor até o botão seta para baixo da opção Table Width e dê um clique. Perfeito! A opção Table Width é a largura da tabela. O usuário pode definir a largura em porcentagem ou pixels. Vamos selecionar a opção Percent, que é porcentagem em português? Então, assim, a tabela irá possuir 100% de largura. Abaixo da opção Table Width, temos a opção Border Thickness, que é a espessura da borda. No momento, está definida com o valor de 0. Sendo assim, a tabela não irá possuir borda, ou seja, não irá aparecer nada no navegador. Vamos deixar como está e criar a tabela? Para confirmar, clique sobre o botão OK. Isso mesmo, você criou corretamente uma tabela contendo uma linha e 3 colunas. Agora feche o painel Insert, para podermos ter uma melhor visualização da página no modo Design. Para isso, leve o cursor até a barra de título do painel Insert e dê um clique, para assim reduzi-lo. Ok, esta tabela que você criou irá possuir 3 links para as outras páginas, por isso ela foi criada com 3 colunas. Os links serão criados a partir de textos. O primeiro será para a página Index, o segundo para a página Fotos, e o terceiro e último para a página Contato. As páginas Fotos e Contato serão criadas durante o curso. Vamos então inserir os links. Para começar, leve o cursor até a primeira célula da tabela e dê um clique. Muito bem, repare que no painel de propriedades do programa possui as opções de formatação de texto. Vamos posicionar o cursor no centro da célula. Para isso, leve o cursor até o botão Centralizar do painel Properties e dê um clique. Agora digite o texto que será o link para a página Index. O texto que será utilizado será a palavra Home, que em português significa início. Nela irá conter as informações pessoais sobre o usuário. Então digite a palavra Home e depois clique na caixa seletora para alterar a cor do texto. Esta caixa se encontra no lado direito do painel Properties. Ok, na primeira coluna das cores, leve o cursor até a cor branca e dê um clique. Vamos inserir o segundo link. Para isso, clique dentro da segunda célula da tabela. Digite agora a palavra Fotos. Afinal, o link será para uma página que será criada durante o curso, para a exibição de fotos.
Quando terminar, leve o cursor até a terceira célula e dê um clique. Repare que ao digitar pela primeira vez o texto centralizado e na cor branca, automaticamente o programa realiza a mesma operação nas demais células da tabela. Bom, não se preocupe com os links, eles serão inseridos após a criação das 3 páginas. Agora, na terceira célula, digite a palavra contato e quando terminar, clique abaixo da tabela. Veja o que ocorre nestes textos que inserimos. A cor branca da fonte está se confundindo com o plano de fundo. Além deste erro, há outro erro que ocorre frequentemente com quem está começando, que é deixar objetos suspensos, sem nenhum tipo de base, o que dá a impressão que o objeto está flutuando na página. Então, para que esta tabela fique parecendo com um menu, nós temos que definir um plano de fundo para ela, e de preferência que combine com a página. Vamos selecionar a tabela por inteiro. Para isso, leve o cursor até a borda inferior dela e dê um clique. Ok, com a tabela selecionada, abre-se no painel Properties as propriedades referentes a ela. E veja também que no modo Code temos a tabela selecionada. Você irá inserir uma imagem de plano de fundo para esta tabela, mas irá utilizar uma tag para isso. Para começar, leve o cursor até o modo Code e sobre a parte selecionada, clique após o texto Table Width igual 100%. Muito bem, você irá inserir uma tag para o plano de fundo da tabela. Vamos digitá-la. Para começar, pressione a tecla Espaço. Perfeito! Abre para você um menu de contexto e nele possui algumas tags padrões que são utilizadas para se construir um site. Vamos utilizar a chamada Background, que é para inserir um plano de fundo em um objeto. Então, abre-se outro menu de contexto contendo a opção chamada Browse. Esta opção é utilizada para que o usuário selecione a imagem de fundo no computador. Então, ótimo! Agora temos que selecionar a imagem que será utilizada como plano de fundo da tabela. Então, dê um duplo clique sobre a imagem chamada fundomenu.jpg. Ok, esta janela você já conhece. Abre a janela para selecionar o local onde será salva a imagem. Leve o cursor até a pasta chamada Imagens e dê um duplo clique em Salvar. Muito bem, você inseriu corretamente a tag. Bom, agora temos que atualizar as alterações no código, para que elas sejam exibidas também no modo Design. Para isso, leve o cursor até o botão Refresh do painel Properties e dê um clique. Perfeito! Assim aparece no modo Design o plano de fundo na tabela que estava selecionada. Vamos agora aumentar a altura da tabela. Para isso, leve o cursor até a borda inferior da tabela. Clique, segure e arraste um pouco para baixo. E depois solte o botão do mouse. Ok, agora você deverá tirar a seleção da tabela. Para isso, clique abaixo dela, na área em branco da página. Vamos visualizar a página no navegador? Para isso, leve o cursor até o botão Preview, localizado no canto superior direito do programa, e dê um clique. Agora, selecione a opção In Firefox. Clique em Sim. Ótimo! É exibida a página no navegador. Observe que ficou bem agradável o fundo utilizado na tabela que possui o menu da página. Bom, repare que o texto no topo da página não dá para ser visualizado, pois ele se encontra na cor branca, que é a mesma cor do plano de fundo. Ao invés de utilizar um texto, vamos inserir uma imagem como topo desta página. Para começar, temos que voltar para o programa. Para isso, feche o navegador. Vamos então alternar para o modo de visualização design? Leve o cursor até o botão Design e dê um clique. Perfeito! Agora, para que não percamos nenhuma modificação realizada, vamos salvar o documento. Para isso, leve o cursor até o menu File e dê um clique. No menu que se abriu, clique sobre a opção chamada Save. Bom, vamos então inserir uma imagem de topo para esta página. Para isso, leve o cursor até a parte superior esquerda da página e dê um clique.
Muito bem! Assim o cursor está agora posicionado no começo do texto que foi inserido no topo. Vamos selecionar o texto. Para isso você irá utilizar teclas de atalho. Então, pressione a tecla Shift, mantenha-a pressionada e depois pressione a tecla End. Agora pressione Delete para apagar o texto selecionado. Pressione agora Backspace para apagar o espaço entre o topo da página até a tabela onde se encontra o menu. Ótimo! Vamos criar uma nova tabela para a inserção da imagem de topo. Para isso, leve o cursor até o menu Insert e dê um clique. Clique em Table. Clique em OK para confirmar a criação da tabela. Perfeito! Agora vamos inserir uma imagem dentro da tabela, mas não como plano de fundo, e sim como imagem normal. Quando inserimos imagens no Dreamweaver, automaticamente é gerada uma ligação de referência da imagem para que a mesma possa ser exibida quando o arquivo for aberto para visualização no navegador. As imagens inseridas no documento devem estar localizadas na pasta do site local. Caso não esteja, o programa irá perguntar se deseja copiá-la para a estrutura principal do site. Clique agora dentro da tabela que acabamos de criar. Vá com o cursor até o menu Insert e dê um clique. OK. Agora clique em Image, que é imagem em português. Selecione a imagem chamada topo.jpg, dando um duplo clique sobre ela. Abre a janela. Ótimo! Você tem agora que OK, para confirmar o local do... Agora abre para você a janela onde o usuário define os atributos da imagem. Na primeira opção, que é a Alternate Text, o usuário define um nome ou uma pequena descrição da imagem. Então digite topo e depois clique em OK. Muito bem, vamos agora inserir uma imagem ao lado de cada texto do menu. Para podermos visualizar melhor a página, feche o painel Properties. Para isso, clique sobre o nome Properties, localizado no canto superior esquerdo do painel. No menu da página, clique ao lado esquerdo da palavra Fotos. Você irá inserir uma imagem ao lado de cada palavra do menu. No momento já está posicionado o cursor ao lado da palavra Fotos. Vamos então inserir a primeira. Para isso, leve o cursor até o menu Insert, clique na opção Image. Selecione a imagem chamada ícone.jpg. Vamos copiá-la para a estrutura. OK. Abra a pasta, clique em salvar. Muito bem, vamos deixar as propriedades dessa imagem como está. Para isso, leve o cursor até o botão OK e dê um clique. Perfeito! A imagem foi inserida corretamente no lado esquerdo da palavra Fotos. Vamos dar um espaço entre a imagem e a palavra? Primeiramente, temos que posicionar o cursor entre a imagem e a palavra. Agora, pressione a tecla Espaço de seu teclado. Vamos utilizar esta mesma imagem ao lado das outras duas palavras do menu. Afinal, temos que manter um nível de padrão na página. Ao invés de utilizar o menu Insert, você irá copiar e colar a imagem que já se encontra no documento. Para começar, leve o cursor do mouse até ela e dê um clique com o botão direito do mouse. OK. No menu de contexto que se abre, clique sobre a opção Copy. Agora, clique com o botão direito do mouse antes da palavra Contato. Isso mesmo, abre-se o menu de contexto novamente. Agora, para confirmar e colar a imagem que se encontra na área de transferência. Clique sobre a opção Paste. Ao colar uma imagem já existente, o documento irá buscá-la no mesmo local, o que deixa a página rápida ao ser carregada no navegador. O usuário poderá também estar utilizando compressores de imagens para comprimir as imagens utilizadas no site, deixando o site mais leve e rápido. Bom, mesmo sendo a mesma imagem, o usuário pode definir um texto alternativo para cada vez que utilizá-la. Vamos deixar sem nenhum texto e confirmar e... Pressione a tecla Espaço. Muito bem, agora falta inserir o ícone no primeiro link do menu. Mas repare que não podemos visualizar este link, pois ele se encontra na parte esquerda da página, que no momento não é possível visualizar. Então, leve o cursor até a barra de rolagem horizontal do documento, clique, segure e arraste um pouco para a esquerda, e depois solte o botão do mouse.
Agora clique com o botão direito do mouse ao lado da palavra Home. Excelente! Ok, pressione a tecla. Ótimo! Vamos visualizar a página no navegador? Para isso, clique sobre o botão Preview, localizado no canto superior direito do programa. Clique na opção Preview in Firefox. Abre uma janela perguntando se... Muito bem, já temos definido o layout do site, que é o topo, o menu, e abaixo será inserido o conteúdo de cada página. Vamos inserir o conteúdo da primeira página? Primeiramente, feche o navegador dando um clique sobre o botão Fechar. Vamos inserir uma tabela abaixo do menu. Para começar, temos que posicionar o cursor no local certo. Então, clique abaixo do menu, na área em branco. Perfeito! Agora clique sobre o menu Insert. Clique em Table. Agora clique em OK para confirmar. Muito bem! Clique agora dentro da tabela para poder mudar. Bom, ao invés de digitar, você irá copiar o texto de outro programa. Vamos abrir o documento que possui o texto? Para isso, leve o cursor até o botão Iniciar e dê um clique. Com o menu Iniciar em aberto, clique sobre o botão Documentos. Muito bem, abre para você a pasta Documentos do usuário do computador. Repare que temos um documento do Microsoft Word chamado Home. Ok, pressione em seu teclado as teclas Ctrl mais T para poder selecionar o... Perfeito! Com o texto selecionado, leve o cursor sobre o texto e dê... Abre o menu suspenso para você e nele possui a opção Copiar. Ótimo! Você acaba de copiar o texto para a área de transferência do sistema operacional e poderá colá-lo em qualquer outro programa. Vamos colar ele dentro da tabela que criamos no Dreamweaver. Primeiramente, clique com o botão direito do mouse dentro... Agora no menu de... Ok, repare que o texto colado ficou na cor branca, pois foi a última cor que utilizamos no programa. Mas o texto com essa cor vai se confundir com o plano de fundo. Vamos então definir uma outra cor para o texto. Primeiramente, selecione o texto todo, dando um duplo clique sobre ele. Perfeito! Agora você tem que expandir. Leve o cursor até a caixa selecionada. Ok, na oitava coluna, contando da esquerda para a direita, temos uma cor já selecionada, que é um roxo bem escuro. Localizou? Abre a janela para se definir um novo estilo de CSS. Vamos definir o nome como Home. Afinal, estamos utilizando a nova cor sobre o texto da página Home. Então digite Home e, quando terminar, clique sobre o botão OK. Parabéns! Assim terminamos de modificar a nossa primeira página do site, que será a Home. Na próxima aula, iremos continuar aprendendo como inserir conteúdo no site, como animações, links em imagens, dentre outros objetos. Bom, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Dreamweaver CS4.